Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 5, versículos 17 e 18. Estamos estudando as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. E agora nós já chegamos nessa altura. Jesus faz uma introdução aos ensinos que ele vai apresentar. Jesus começa agora uma série de ensinos, diversos temas. Nós vamos estudar eles separadamente. Mas esses dois versículos, versículo 17 e 18, fazem uma pequena introdução do que é que Jesus vai passar a ensinar. Nos coloque em pé para nós lermos juntos Mateus 5, 17 a 18. Está escrito: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Oremos, irmãos. Pai, fala conosco através da Tua Santa Palavra. Senhor, que essa palavra possa ser compreendida por nós, aplicada e praticada em nossas vidas. Nós queremos aprender o Teu mandamento, queremos viver por ele. Ajuda-nos nesse instante. Teu Espírito Santo nos assista nessa hora. É a nossa súplica e oração. Fazemos a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como eu já havia dito nos sermões anteriores, o Sermão da Montanha é o ensino principal de Jesus, vamos dizer assim. Todo o ensino de Jesus, obviamente, tem o mesmo valor, o mesmo peso. Jesus ensinou diversas coisas, fez diversas obras que têm um significado especial para nós, que cremos na obra de Jesus, na pessoa e na obra de Jesus. Porém, o conjunto de ensinos que é apresentado no Sermão da Montanha, principalmente essa versão que está no Evangelho de Mateus, existe um outro sermão semelhante no Evangelho de Lucas, e é importante que a gente saiba que não se trata do mesmo episódio. O que o Evangelho de Lucas retrata é um outro dia que Jesus pregou um sermão contendo ensinos semelhantes, mas não é o mesmo episódio. Esse sermão Jesus pregou antes de escolher os 12. Lá em Lucas ele prega um outro sermão tratando de assuntos parecidos, porém esse sermão que ele pregou em Lucas, ele pregou depois de ter escolhido os apóstolos. Esse sermão ele pregou em cima de um monte, como o próprio título que geralmente se dá alude, né? Sermão da montanha, sermão do monte. Aquele ele pregou numa planície. Então, são ensinos parecidos. Obviamente Jesus não vai ensinar uma coisa aqui e outra completamente diferente lá. Tanto os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas dizem que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas, ensinando pelas casas. Então, obviamente que Jesus pregou os mesmos ensinos mais do que uma vez. E é o que nós vemos quando nós comparamos o relato de Mateus com o de Lucas. Mateus faz um relato desse Sermão da Montanha mais organizado. Até mesmo os estudiosos acreditam que o sermão não foi pregado da maneira que ele está aqui conosco, para nós. Todo assim, nessa ordem, nessa sequência, todo de uma vez, né? Como ele vai estar no capítulo 5, 6 e 7. Algumas pessoas pensam, né? Alguns estudiosos pensam que Mateus ele fez um compilado de todos os ensinos de Jesus por aqueles dias e organizou eles de uma só forma aqui. Mas o interessante quando nós aprendemos aqui é justamente a progressão que Jesus vai dando. Primeiro, o texto nos disse que Jesus estava dando um ensino aos discípulos diante da multidão, e que ele chama de bem-aventurados aqueles que se humilham, que vêm até ele humildemente, reconhecendo que são pobres de espírito, aqueles que suportam a perseguição, que suportam o sofrimento. Isso é bênção, isso é bem-aventurança, isso é felicidade verdadeira. E depois ele nos chama, nós que nos identificamos como bem-aventurados, nós que nos identificamos como discípulos, ele nos chama de sal da terra e luz do mundo.
E agora, quando ele vai começar a nos ensinar o seu mandamento, ele faz essa introdução que nós lemos. Ele diz: não pensem que eu vim para destruir a lei e os profetas. A palavra que Jesus usa aqui para destruir é uma palavra bastante literal, é desmoronar, é demolir, ou seja, é pôr por terra. Ele fala: eu não vim demolir, pôr por terra, destruir a lei, eu vim cumpri-la. Isso é importante. Eu vim cumprir a lei e os profetas. Jesus disse: eu vim cumprir o Antigo Testamento. E esse cumprir o Antigo Testamento de Jesus se dá em 3 sentidos. Primeiramente, ele veio praticar. Jesus cumprir a lei e os profetas significa primeiramente que ele veio praticar. Jesus praticou perfeitamente toda a lei do Antigo Testamento. Jesus jamais quebrou um mandamento sequer. Jesus jamais pecou, jamais se omitiu, jamais se enganou. Ele foi perfeito nos seus caminhos, não houve engano nos seus lábios, não houve dolo no seu coração. Então ele foi capaz de cumprir toda a lei. Nós não somos. A Escritura diz que se alguém busca alcançar justiça pela lei, se ela pecar contra um ponto, ela pecou contra toda a lei. Então, obviamente, pense nos mandamentos de Deus. Alguma vez você já quebrou algum? Se sim, você já é imperfeito, já quebrou toda a lei. Mas Jesus não. Jesus viveu perfeitamente sem jamais quebrar a lei. Jesus foi acusado de quebrar a lei algumas vezes pelos fariseus e pelos principais sacerdotes dos judeus. Por exemplo, Jesus foi acusado porque ele tocava leprosos, tocava mortos, e isso para os judeus tornava alguém impuro. Acontece que se eu tocar um morto, eu fico impuro, segundo a lei do Antigo Testamento. Se eu tocar uma ferida, se eu tocar um leproso, eu fico impuro, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Por que eu fico impuro? Porque aquilo me contamina. Mas quando Jesus tocava um morto, quando Jesus tocava um leproso, quando Jesus tocava um enfermo, Ele é quem curava, Ele ressuscitava, Ele purificava. Jesus outras vezes foi acusado de quebrar o sábado, porque curava nos sábados. E ele disse: vocês não entenderam o sábado. O sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O sábado é uma graça, o sábado é uma bênção. Descanso, repouso é um benefício. Mas os judeus, os fariseus da época de Jesus tinham transformado aquilo num fardo, em algo difícil de cumprir. Jesus, quando curava aos sábados, não estava trabalhando aos sábados. E ele diz assim: no sábado, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Então, embora Jesus tenha sido acusado pelos religiosos do seu tempo de quebrar a lei, ele não quebrou. Lá em Romanos capítulo 10, Romanos 10, 4, Paulo nos escreve assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós não estamos sujeitos à lei do Antigo Testamento, porque Cristo, ao obedecê-la, alcançou méritos de justiça para nós. Nós não temos méritos de justiça pela lei, porque nós não conseguimos cumpri-la. Mas nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança naquele que conseguiu, naquele que praticou justiça. Ao cumprir a lei, ao praticar a lei, Jesus mostrou-se justo e alcançou justiça para nós. Nós temos méritos de justiça, não por uma justiça que age em nós, mas pela justiça que Jesus adquiriu em nós. E é aí que entra o segundo aspecto, que Jesus cumpriu a lei. Se algo está cumprido, significa que algo está quitado,
E esse é o segundo sentido. Jesus encerrou a lei. Jesus cumpriu no sentido de encerrar. Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 17. Vai dizer assim: tenham cuidado para que ninguém vos façam presas suas, por meio de vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente a divindade completamente. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também está circuncidado com a circuncisão não feita no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Por isso, ninguém vos julgue por causa da comida ou da bebida, ou por causa dos dias das festas, da lua nova ou dos sábados. Estas coisas são sombras das futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando Jesus praticou a lei e adquiriu méritos de justiça, e foi morto inocentemente na cruz, nos substituindo, ele paga a dívida de sangue por aquele que quebra a lei. Quem quebra a lei é devedor de morte para com Deus. Mas Cristo morre na cruz, anulando, quitando, pagando a cédula de dívida que era contra nós. Jesus compensou o contra-cheque. Jesus quitou a nossa dívida de morte para com o pecado. Veja bem, é importante que nós não caiamos no legalismo, como algumas religiões praticam. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz que eu preciso guardar o sábado, que eu preciso guardar a dieta de restrição alimentares dos judeus, porque senão eu não consigo ser salvo. É justamente contra esse tipo de comportamento a que Paulo se dirige. Claro que Paulo não estava falando da Igreja Adventista aqui em Colossenses 2, que a Igreja Adventista não existia. A Igreja Adventista é dos anos 1800 e qualquer coisa. Porém, aqueles hereges, aqueles falsos mestres, falsos profetas dos dias de Paulo, chamados gnósticos, eles agiam de igual forma. Com tradições, com rudimentos, com ensinos de homens, obrigando os cristãos piedosos a guardarem preceitos aqueles que Cristo anulou. E aqui Paulo cita precisamente comida, bebida, sábado, lua nova e as festas do judaísmo. Essas coisas todas eram uma cédula de dívida contra nós. O nosso nome estava sujo no SPC de Deus. E Jesus vai lá e limpa o nosso nome. É isso que Jesus faz. Cumprir a lei é encerrá-la, é dá-la por quitada. As leis do Antigo Testamento, Paulo diz, eram sombras, mas a lei do Novo Testamento é o corpo. Cristo, o corpo é de Cristo. Cristo é a realidade das coisas. As leis do Velho Testamento eram uma projeção, era somente uma sombra daquilo que Cristo veio revelar. E alguém pode dizer assim, então, pastor, se a lei foi anulada, se eu não preciso mais praticar a lei, vou viver, né, de qualquer jeito. Esse é o perigo inverso do perigo do legalismo. Se existe um perigo no legalismo de eu querer alcançar justificação cumprindo o mandamento eu próprio,
guardando o sábado, guardando dieta alimentar, ou qualquer outra forma de buscar, praticar a lei do Antigo Testamento, buscando adquirir méritos e justificação assim, o outro perigo, igualmente tão perigoso, é eu achar que eu não preciso fazer nada. O Cristo morreu na cruz, então eu vou pecar mesmo. Não, né? Nós não vamos pecar porque Cristo nos salvou na cruz. Porque Cristo nos salvou na cruz, nós vamos nos santificar. Essa é a atitude coerente daqueles que professam fé em Jesus. E nesse sentido, Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. E nesse sentido, cumprir significa completar. Eu não vim pôr abaixo o que já está construído. Eu vim ampliar. Eu vim construir em cima. Eu vim fazer mais. Eu vim aumentar. Então, o ensino de Jesus, a lei dos mandamentos do Novo Testamento, elas são mais completas, elas são maiores do que as leis das ordenanças do Antigo Testamento. O Novo Testamento é mais completo do que o Antigo Testamento. A lei de Moisés, ela luta contra os galhos. Então, adultério é pecado. Então, quem adultera é punido. Então, estragar alguma coisa que eu emprestei é pecado. Então, quem estraga algo que foi emprestado tem que pagar uma multa. Assim, a lei do Antigo Testamento funcionava como um código penal, em que as coisas que eram pecados, para os judeus também eram crimes, e elas eram passíveis de punição. Dependendo do tipo de pecado e do tipo de transgressão que você cometia contra a lei, você poderia ser multado, açoitado e até morto. Mas a lei do Novo Testamento vai na raiz e não fica só lutando contra os galhos. É tudo que Jesus vai ensinar daqui para frente, que nós vamos aprender nas próximas semanas, mas só para nós termos uma ideia, um resumo da coisa. A lei do Antigo Testamento dizia: não matarás. O Novo Testamento diz: não odeie ninguém sem causa. A lei do Antigo Testamento dizia: não adultere. A lei do Novo Testamento diz assim: não olhe para uma mulher, porque se você olhar para uma mulher desejando ela, você já adulterou dentro do seu coração. A lei do Antigo Testamento dizia: não perjure, ou seja, não descumpra os seus juramentos. A lei do Novo Testamento diz: não jure. O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. Quem não mente não precisa jurar. A lei do Antigo Testamento dizia: olho por olho, dente por dente. A lei do Novo Testamento vai dizer: dê a outra face. Então a lei de Cristo é maior, é mais completa, é mais eficaz. Ela vai na raiz do problema, porque ela vai no coração. Jesus identifica que a motivação do homicídio é o ódio, e é isso que nós temos que tratar primeiro. A motivação do adultério é a cobiça, é o flerte, é isso que nós temos que tratar primeiro. Nós precisamos tratar o coração, e é aí que o mandamento de Jesus vai. E ele diz assim, então, no versículo 18, que antes que passe os céus e a terra, nenhuma letra, por menor que seja, cairá de toda a lei, sem que seja cumprida. O J e o tio aí, que são as letras que aparecem escritas para nós, são dentro do alfabeto do hebraico as menores letras, ou seja, nem a menor parte de tudo que está escrito vai cair sem que se cumpra. O Antigo Testamento, como nós vimos, já está cumprido em Cristo. O Antigo Testamento foi até a cruz. A lei e os profetas, o Antigo Testamento, foram cumpridos na cruz. Mas nós precisamos aguardar que tudo isso se cumpra até que Ele venha. Irmãos, a palavra de Deus é pura, perfeita e perpétua. Vão passar gerações e gerações e gerações, e ela vai continuar sendo viva, eficaz e poderosa. O Evangelho que nós estudamos, examinamos e que nós proclamamos, não é uma filosofia humana.
ela é a palavra viva de Deus. A Bíblia não é nem moderna e nem antiquada, alguém já disse. Ela é eterna. No versículo 19, ele nos dá uma advertência antes de ele começar o ensino dele, e eu quero encerrar por aqui. Aquele que negligenciar, por menor que seja, esses mandamentos, será o menor no reino dos céus. Não só para mim que sou pastor, não só para mim que sou pregador, mas para todo cristão. Essa é uma séria advertência. A palavra de Deus não deve ser adulterada, nem omitida, nem acrescentada. Nós precisamos ensinar com fidelidade. Aquilo que a Bíblia diz sim, nós dizemos sim. Aquilo que a Bíblia diz não, nós dizemos não. E quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. O que nós vamos aprender nas próximas semanas é justamente quais estes mandamentos que nós não devemos negligenciar, nem omitir e nem acrescentar. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude a guardar essas palavras no nosso coração. Vamos agradecer nesse momento por esses méritos que Jesus alcançou por nós, pela dívida que Ele quitou, sendo justo e morrendo pelos injustos, dos quais nós somos os principais. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar e agradecer e encerrar também esse culto de oração. Pai, nos colocamos na Tua presença e Te somos gratos, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra. Senhor, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor nos chama santos, nos chama filhos amados. Senhor, nós Te agradecemos porque o Teu Filho unigênito, o nosso Salvador Jesus, Ele cumpriu toda a lei, Ele a praticou perfeitamente, Ele a encerrou na cruz e Ele completou aquilo que precisava ser completado. Senhor, que nós possamos cada dia mais e mais buscar o conhecimento da Tua santa palavra, procurando o seu significado com zelo, com dedicação, para aplicar em nossas vidas, transmitir às próximas gerações, pregar o Evangelho, Senhor, na nossa sociedade, no lugar onde o Senhor tem nos colocado, a fim de que nós sejamos a diferença, Pai. Abençoe a vida desses meus irmãos, ó Deus, leva-os em segurança aos seus lares, despede-os, ó Pai, e que nós possamos estar aqui reunidos sempre em Teu nome, dando louvores, glórias, Senhor, cânticos e adoração, orando e buscando a Tua face e aprendendo a Tua santa palavra. Esse é o nosso desejo, Pai, e Te pedimos que o Senhor abençoe e alcance aqueles nossos irmãos que não estiveram aqui hoje conosco, aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram, mas que o Senhor também se apiede de todos. O Senhor os alcance com as Tuas ricas bênçãos celestiais. Nós oramos a Ti, meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Se coloque em pé, levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém. O culto está encerrado. Vão em paz e o Senhor os acompanhe.